Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade aqui à leitura de comunicação não violenta. Resumo: o segundo componente necessário para nos expressarmos são os sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. A CNV distingue a expressão de sentimentos verdadeiros de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. Exercício 2. Expressando sentimentos. Se você quiser verificar se estamos de acordo a respeito da expressão verbal dos sentimentos, faça um círculo ao redor do número em frente de cada uma das afirmações que corresponda a sentimentos que estão sendo expressos verbalmente. 1. Acho que você não me ama. 2. Estou triste porque você está partindo. 3. Fico com medo quando você diz isso. 4. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. 5. Estou feliz que você possa vir. 6. Você é nojento. 7. Sinto vontade de bater em você. 8. Sinto-me mal interpretado. 9. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim. 10. Não tenho nenhum valor. Aqui estão minhas respostas para o exercício. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que você não me ama seja um sentimento. Para mim, a frase expressa o que a pessoa acha que a outra está sentindo e não o que ela mesma está sentindo. Quando a palavra sinto é seguida de pronomes como eu, você, ele, ela, eles, isso, que, como ou como se, o que se segue geralmente não é o que eu consideraria um sentimento. Exemplos de expressões de sentimentos poderiam ser estou triste ou estou me sentindo angustiado. 2. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 3. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que negligenciado seja um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que a pessoa pensa que a outra está fazendo a ela. Uma expressão de sentimento poderia ser: quando você não me cumprimenta à porta, sinto-me solitário. 5. Se você circulou este número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 6. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que nojento seja um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que uma pessoa pensa da outra e não como ela se sente. Uma expressão de sentimento poderia ser: sinto-me enojado. 7. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que ter vontade de bater em alguém seja um sentimento. Para mim, isso expressa o que uma pessoa se imagina fazendo e não como ela está se sentindo. Uma expressão de sentimento poderia ser: estou furioso com você. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que mal interpretado seja um sentimento. Para mim, essa expressão diz o que uma pessoa acha que a outra está fazendo. Nesse caso,
Uma expressão de sentimento poderia ser: sinto-me frustrado ou sinto-me desestimulado. 9. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. No entanto, a palavra bem é vaga quando utilizada para expressar um sentimento. Geralmente, podemos expressar nossos sentimentos mais claramente usando outras palavras. Por exemplo, nesse caso, aliviado, gratificado ou estimulado. 10. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que não tenho nenhum valor seja um sentimento. Para mim, a frase expressa o que uma pessoa pensa de si mesma e não o que ela está sentindo. Exemplos de uma expressão de sentimentos poderiam ser: sou cético quanto aos meus próprios talentos, ou sinto-me digno de pena. 5. Assumindo a responsabilidade por nossos sentimentos. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Epicteto. Ouvindo uma mensagem negativa, 4 opções. O que os outros fazem pode ser o estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. No terceiro componente da CNV, reconhecemos a raiz de nossos sentimentos. A CNV aumenta nossa consciência de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Com ela, vemos que nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber o que os outros dizem e fazem, bem como de nossas necessidades e expectativas específicas naquele momento. Com esse terceiro componente, somos levados a aceitar a responsabilidade pelo que fazemos para gerar os nossos próprios sentimentos. 4 opções de como receber mensagens negativas. 1. Culpar a nós mesmos. Quando alguém nos dá uma mensagem negativa, seja verbal, seja não verbal, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. Por exemplo, alguém está zangado e diz: você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Escolhendo tomar isso como pessoal, poderíamos agir assim: oh, eu deveria ter sido mais sensível. Aceitamos o julgamento da outra pessoa e nos culpamos. Escolhemos essa alternativa a um grande custo para a nossa autoestima, pois ela nos conduz a sentimentos de culpa, vergonha e depressão. 2. Culpar os outros. Uma segunda opção é culpar o interlocutor. Por exemplo, em resposta à frase: você é a pessoa mais egocêntrica que já vi, poderíamos protestar: você não tem o direito de dizer isso. Estou sempre levando suas necessidades em consideração. Na verdade, é você que é egocêntrico. Quando recebemos a mensagem assim e culpamos o interlocutor, é provável que sintamos raiva. 3. Escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção seria iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. Assim poderíamos responder: quando ouço você dizer que sou a pessoa mais egocêntrica que você já viu, fico magoado, porque preciso de algum reconhecimento por meus esforços em levar em consideração suas preferências. Ao focarmos a atenção em nossos próprios sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que nossos esforços sejam reconhecidos. 4.
escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, seria virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, tais como expressos naquele momento. Por exemplo, poderíamos perguntar: Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências? Aceitamos a responsabilidade em vez de culpar outras pessoas por nossos sentimentos. Ao reconhecermos nossas próprias necessidades, desejos, expectativas, valores ou pensamentos, observe a diferença entre as seguintes expressões de desapontamento. Exemplo 1. A. Você me desapontou ao não aparecer na noite passada. B. Fiquei desapontado quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Na frase A, a pessoa atribui a responsabilidade pelo desapontamento somente à atitude da outra pessoa. Em B, o sentimento de desapontamento é reconhecido no desejo da própria pessoa que fala, o qual não está sendo atendido. Exemplo 2. A. Fiquei realmente irritado por eles terem cancelado o contrato. B. Quando eles cancelaram o contrato, senti-me realmente irritado, porque fiquei pensando que aquilo tinha sido de uma irresponsabilidade absurda. Na frase a pessoa atribui sua irritação exclusivamente ao comportamento da outra pessoa, ao passo que na frase B, ela aceita a responsabilidade por seus sentimentos ao reconhecer o pensamento por trás deles. Ela reconhece que seu modo recriminatório de pensar havia gerado sua irritação. Na CNV, entretanto, encorajaríamos essa pessoa a ir um passo além, identificando o que ela está querendo. Qual de seus desejos, necessidades, expectativas ou esperanças não foi atendido? Como veremos, quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos às nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Para relacionar seus sentimentos ao que ela estava querendo, a pessoa na frase B poderia ter dito: Quando eles cancelaram o contrato, fiquei realmente irritado, porque eu tinha esperanças de recontratar os empregados que dispensamos no ano passado. Faça a distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. O mecanismo básico de motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Quando os pais dizem: Mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola, estão deixando implícito que as atitudes da criança são a causa da felicidade ou infelicidade deles. Na aparência, ser responsável pelos sentimentos dos outros pode ser facilmente confundido com preocupação positiva. Parece que a criança se importa com os pais e sente-se mal porque eles estão sofrendo. Entretanto, se crianças que assumem esse tipo de responsabilidade mudam de comportamento conforme os desejos dos pais, elas agem não de coração, mas apenas para evitar a culpa. Ajuda se reconhecermos alguns padrões comuns de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade por nossos próprios sentimentos. 1. O uso de expressões e pronomes impessoais, como algo e isso. Algo que realmente me enfurece é quando erros de ortografia aparecem em nossos folhetos para o público. Isso me aborrece muito. 2.
Afirmações que somente mencionam as ações de outros. Quando você não me liga em meu aniversário, fico magoado. Mamãe fica desapontada quando você não termina de comer. 3. O uso da expressão sinto-me, uma emoção, porque, seguida de uma pessoa ou pronome pessoal que não seja eu. Sinto-me magoado porque você disse que não me amava. Sinto-me zangado porque a supervisora não cumpriu sua promessa. Ligue seu sentimento à sua necessidade. Sinto-me assim porque eu. Em cada um desses casos, podemos aprofundar a consciência de nossa própria responsabilidade ao substituirmos a frase original por sinto-me assim porque eu. 1. Sinto-me realmente enfurecido quando erros de ortografia como esse aparecem em nossos folhetos para o público, porque eu quero que nossa campanha projete uma imagem profissional. 2. Mãe fica desapontada quando você termina de comer, porque eu quero que você cresça forte e saudável. 3. Sinto-me zangado por a supervisora não ter cumprido sua promessa, porque eu contava com aquele fim de semana prolongado para ir visitar meu irmão. As necessidades na raiz do sentimento. Julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todas expressões alienadas de nossas necessidades. Se alguém diz, você nunca me compreende, está na verdade nos dizendo que sua necessidade de ser compreendido não está sendo satisfeita. Se uma esposa diz, você tem trabalhado até tarde todos os dias desta semana, você ama o trabalho mais do que a mim, ela está dizendo que sua necessidade de contato íntimo não está sendo atendida. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Quando expressamos nossas necessidades indiretamente, através do uso de avaliações, interpretações e imagens, é provável que os outros escutem nisso uma crítica. E quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soe como crítica, elas tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Se desejamos obter uma reação compassiva dos outros, expressar nossas necessidades, interpretando ou diagnosticando o comportamento deles, é jogar contra nós mesmos. Em vez disso, quanto mais diretamente conseguirmos conectar nossos sentimentos a nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagirem a estas com compaixão. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. Estamos acostumados a pensar no que há de errado com as outras pessoas sempre que nossas necessidades não são satisfeitas. Assim, se desejamos que os casacos sejam pendurados no armário, podemos classificar nossos filhos de preguiçosos por deixá-los sobre o sofá. Ou podemos interpretar nossos colegas de trabalho como irresponsáveis quando eles não desempenham suas tarefas do jeito que preferiríamos que eles fizessem. Uma vez, fui convidado a fazer uma mediação no sul da Califórnia, entre alguns proprietários de terras e trabalhadores rurais migrantes, cujos conflitos estavam ficando cada vez mais hostis e violentos. Comecei a reunião perguntando a eles duas coisas. Do que é que cada um de vocês precisa? E o que vocês gostariam de pedir ao outro lado em relação a essas necessidades? Um trabalhador rural gritou. O problema é que essas pessoas são racistas. Um fazendeiro respondeu ainda mais alto. O problema é que essas pessoas não respeitam a lei e a ordem.
Como frequentemente acontece, os dois grupos tinham mais habilidade para analisar o erro que percebiam nos outros do que para expressar claramente suas necessidades. Certa vez, em situação parecida, encontrei-me com um grupo de israelenses e palestinos que desejavam estabelecer a confiança mútua necessária para levar paz à sua terra. Abri a sessão com as mesmas perguntas: do que vocês estão precisando e o que vocês gostariam de pedir uns aos outros em relação a essas necessidades? Em vez de colocar diretamente suas necessidades, um Mukhtar, algo como um prefeito da aldeia palestino, respondeu: vocês estão agindo como um bando de nazistas. É pouco provável que uma afirmação dessa consiga obter a cooperação de um grupo de israelenses. Quase imediatamente, uma mulher israelense se levantou e respondeu: Mukhtar, o que você disse foi algo totalmente insensível. Ali estavam pessoas que haviam se reunido para construir uma relação de confiança e harmonia. Mas, já no primeiro intercâmbio, as coisas estavam piores do que antes de começarem. Isso, em geral, acontece quando as pessoas estão acostumadas a analisar e culpar umas às outras, em vez de expressarem com clareza aquilo de que precisa. Nesse caso, a mulher poderia ter respondido ao Mukhtar com base em suas próprias necessidades e reivindicações, dizendo, por exemplo, preciso de mais respeito em nosso diálogo, em vez de nos dizer como o senhor acha que estamos agindo. O senhor poderia nos dizer o que o perturba no que estamos fazendo? Em minha experiência, repetidas vezes pude ver que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que precisam, em vez de falarem do que está errado com as outras, a possibilidade de encontrar maneiras de atender às necessidades de todos aumenta enormemente. Eis a seguir algumas das necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. Autonomia. Escolher seus próprios sonhos, objetivos e valores. Escolher seu próprio plano para realizar esses sonhos, objetivos e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Elaborar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Luto. Integridade. Autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. Interdependência, aceitação, amor, apoio, apreciação, calor humano, compreensão, comunhão, confiança, consideração, contribuição para o enriquecimento da vida, exercitar o poder de cada um doando aquilo que contribui para a vida. Empatia, encorajamento. Honestidade. A honestidade que nos fortalece, capacitando-nos a aprender com nossas limitações. Proximidade, respeito, segurança emocional. Lazer. Diversão, riso. Comunhão espiritual. Beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz. Necessidades físicas. Abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício, proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos, predadores, toque. E ficamos por aqui em mais este dia de leitura. Espero que você esteja gostando muito, assim como eu. Se você chegou até aqui nesse dia e ainda não é inscrito, aproveite e faça isso agora. E se gostou, porque está aqui até agora conosco, deixe seu like. Aproveite e leia a descrição do vídeo. Assim você pode me pedir a playlist para acompanhar a leitura desde o início. E deixe também o seu comentário a respeito. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos no próximo dia de leitura.